Está escrito com Alejandro Bullion, apresentando Cristo vivo como resposta às suas necessidades mais profundas. Hoje, conhecer Jesus é tudo. O texto bíblico para a mensagem de hoje está registrado no Evangelho de São João, capítulo 17, verso 3. Vejamos o que está escrito. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Você vê, o segredo da vida eterna não consiste apenas no conhecimento de um corpo de doutrinas ou na aceitação de uma determinada igreja. O segredo é o conhecimento de uma pessoa, a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. O verdadeiro cristianismo é um relacionamento de duas pessoas, o ser humano e Cristo. O que mais importa em nossa experiência espiritual não é o que cremos, mas em quem cremos. A razão para acreditar que o verdadeiro cristianismo é o relacionamento pessoal entre Cristo e o homem é que a justiça e o pecado só podem existir entre pessoas. Uma estrela, por exemplo, um gato, uma mesa ou uma pedra não podem pecar ou ser justos. Só as pessoas pecam. Por isto, o pecado, mais do que a violação da lei, é a interrupção do relacionamento de amor entre Cristo e o ser humano. Esta é a verdadeira tragédia do pecado. Quando peco, estou ferindo meu Jesus, ferindo a mim mesmo e trazendo separação entre ambos. A maldade do pecado do Éden está melhor revelada no fato de Adão se esconder de Deus do que simplesmente no comer do fruto proibido. Isto é o pior do pecado. O ser humano que outrora corria e se jogava nos braços do pai amante, depois de pecar escondeu-se de medo e causou profundo sofrimento ao coração de Deus. Pergunto, estava o pai triste porque alguém comeu uma fruta? Ou estava sofrendo por causa da separação? Isto nos leva à conclusão de que a salvação e a vida eterna nada mais é do que uma reconciliação ou um novo relacionamento pessoal com o Senhor da salvação. Somos salvos quando cremos em Jesus, quando amamos a pessoa de Jesus, não apenas seu nome, nem suas doutrinas, nem apenas sua igreja. Não podemos, porém, amar uma pessoa sem conhecê-la. Por isso o inimigo fará todo o que puder para nos distanciar mais e mais de Deus, ou então para aproximar-nos com uma ideia completamente errada do Pai. O inimigo não quer que conheçamos Jesus, ou na pior das hipóteses, quer que o conheçamos com a imagem de um Deus tirano, ditador, preocupado mais com suas normas do que com seus filhos. Essa imagem de Deus não inspira amor, inspira medo, não inspira desejo de servi-lo, gera a obrigação de servi-lo. A consequência é uma religião triste, um cristianismo formal, é o medo do castigo que nos leva a obedecer. O inimigo fica feliz com isso, conseguiu o que queria. Se não conseguiu levar-nos longe do Pai, ao menos trouxe-nos para perto dele, pelos motivos errados, pelo medo. Conhecer Jesus é tudo. Sabe por quê? Porque ao conhecê-lo como na realidade Ele é, ao conhecer o que Ele fez por nós na cruz do Calvário, ao saber quanto Ele nos amou e nos ama apesar de nossas atitudes ou de nossa rebeldia, não teremos outro caminho senão apaixonar-nos por Ele, amá-lo com todas as forças de nosso ser. E porque o amamos, então, desejaremos ser como Ele é, viver como Ele quer, ver sempre um sorriso de felicidade em seu rosto. Consequentemente, deixaremos de fazer tudo aquilo que o deixa triste e faremos tudo aquilo que o deixa feliz. Conhecer Jesus é tudo, porque a salvação não provém do esforço humano. A salvação é um presente de Deus, e esse presente é a pessoa de Jesus Cristo. Escuta bem, a salvação não vem de Jesus Cristo. A salvação é Jesus Cristo. Aceitar a salvação é aceitar a Jesus
Conhecer a Jesus é ter a salvação e, portanto, ter a vida eterna. Quando João fala de conhecer Jesus, não está falando apenas de um conhecimento teórico. João vivia numa época em que predominava o pensamento helenístico. Os gregos endeusavam o conhecimento teórico. Para um grego dizer que conhecia uma flor, por exemplo, ele ia à biblioteca, estudava tudo que as enciclopédias e livros falassem sobre a flor. Aí dizia, eu conheço a flor. João não. Para João, dizer que conhecia a flor, além de ler o que os livros diziam, era preciso que ele fosse ao campo, que tocasse a flor, que sentisse nas mãos a beleza da flor, que cheirasse a flor, que acariciasse a flor. Então ele podia dizer, conheço a flor. Conhecer para os gregos que viviam no tempo de João era acumular conhecimento teórico. Conhecer para o discípulo amado era uma experiência de vida. O conhecimento teórico pode ajudar enquanto as coisas andam bem. O conhecimento experimental é, por sua vez, a única solução para os momentos de crise. A maioria dos discípulos limitavam-se a ouvir as palavras de Jesus. João ia além, ficava perto do Mestre, reclinava a cabeça no coração de Jesus. Mas a diferença revelou-se quando a crise chegou. Quando os judeus prenderam Jesus e o levaram ao Calvário, todo mundo o abandonou. O único que ficou perto foi aquele que não se contentou com ouvir, nem apenas saber acerca dele, mas que procurou um conhecimento experimental. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Simples como uma flor, como uma criança, como um sorriso, como todas as coisas de Deus. Somos os seres humanos que a vezes complicamos as coisas, as tornamos difíceis e lhes roubamos a beleza natural. Pessoalmente, levei anos para entender algo tão simples. A minha experiência cristã quando jovem foi uma experiência asfixiante. Mas Deus me ajudou a descobrir Jesus como uma pessoa e não simplesmente como uma teoria. Corria o ano de 1972. Eu era missionário entre os índios da tribo Campa, na Amazônia de meu país. Esses índios moram nas margens do rio Perené. Naquela manhã de sexta-feira, saí de casa com o objetivo de visitar uma aldeia de índios localizada a 2 horas de caminho através da floresta. Não soube precisar em que momento perdi a trilha. Esforcei-me para achá-la, mas toda tentativa acabava me desorientando mais e mais. Os minutos e as horas foram passando. E então as nuvens escuras apareceram, anunciando a tormenta. A chuva chegou junto com a noite, implacável. Assentei-me no chão debaixo de uma árvore e vi passar o tempo, rogando a Deus que me ajudasse a sair daquela situação difícil. Não sei quanto tempo fiquei desse jeito, mas quando notei que a chuva tinha diminuído, reiniciei a caminhada em meio à escuridão e ao barro. Estava completamente molhado, cansado, faminto e a esta altura quase desesperado. Você não pode parar, vai ter que continuar, repetia. Você vai conseguir. Daqui a pouco você achará a aldeia, não pode ficar aqui parado. Mas algo me dizia que tudo era inútil, que o melhor seria ficar ali a esperar a luz do novo dia. Ficar ali, molhado como estava, sozinho. E se alguma fera aparecesse? Era a primeira vez que me acontecia uma coisa assim. Eu não conhecia a selva. Tinha chegado da capital havia poucos meses. Senti que o medo estava tomando conta de mim e corri como um louco, como se alguém estivesse me perseguindo. A chuva molhava meu rosto, dificultando a visão, se é que se podia enxergar alguma coisa naquela escuridão. Foi aí que escorreguei e caí floresta abaixo. 5, 6 metros talvez. Estava cheio de lama. Não existia mais trilha.
só a escuridão e a música infernal que a chuva produzia ao entrar em contato com as folhas e o chão. Eu não queria aceitar, mas estava perdido, completamente perdido. Tentei sair do buraco em que me achava. Segurei-me numa planta, mas esta desprendeu-se e tornei a cair na lama. Agarrei-me a um pequeno galho. Uma dor violenta obrigou-me a soltá-la e acabei novamente na lama com a mão cheia de espinhos. Tudo o que fazia era inútil. Meus pés escorregavam na terra molhada e acabava sempre lá embaixo, no buraco e na lama. Fiquei algum tempo meditando em silêncio e descobri a tragédia da minha vida. Olhando para trás, vi que minha vida na igreja tinha sido como aquela noite. A vida toda tentando sair do buraco. A vida toda tentando viver à altura dos elevados princípios de minha igreja, de cumprir os mandamentos e regulamentos e acabando sempre na mesma situação. Eu estava perdido em meio à igreja, com todas as suas doutrinas na cabeça, cumprindo de certo modo todas as normas, mas estava perdido. E o pior de tudo, havia 2 anos que eu era um pastor. Como num filme, minha vida toda começou a desfilar ante meus olhos. No pequeno local onde eu congregava quando era criança, havia um lugar especial em cima do púlpito para os 10 mandamentos, num quadro dourado. Era dever de todos saber de cor os mandamentos e guardá-los. Desde pequeno aprendi as normas da igreja. Não pode fazer isto, não pode fazer aquilo, fazer isto está errado, fazer o outro também está errado. Oh Deus, perguntava-me muitas vezes, como é possível viver assim? Em meu coração de adolescente sentia um estranho conflito. Sabia tudo o que devia e tudo o que não devia fazer, mas não conseguia viver à altura dessas normas e isso me tornava infeliz. Só Deus sabe quantas vezes deitei-me na cama sozinho e ruminei meu desespero. Atormentava-me a ideia de um Deus sempre zangado, sempre pronto a me castigar, esperando de mim o cumprimento de todas as suas normas. Formei-me na faculdade de teologia aos 21 anos, mas em lugar de ser feliz, sentia-me mais angustiado. Deus, o que acontece comigo? Pensava. Por que esta sensação de que sempre estou errado, de que nada está certo? A resposta não vinha, mas o conflito aumentava. Agora, você é um pastor, repetia para mim. Você tem que ser um exemplo para a igreja. Se alguém tem que cumprir todas as normas ao pé da letra, é você. Como foram tristes os primeiros anos de meu ministério. Não que eu fosse um grande pecador. Meus pecados poderiam ser chamados de suportáveis. Eram pequenos erros. Mas eu sabia que para Deus não havia classificação de pecados. E isso me angustiava. O pior de tudo era que eu conhecia a doutrina de Cristo. Sabia de cor todas as doutrinas da igreja. Os mandamentos de cor. Centenas de versos da Bíblia de cor. Pregava de Jesus e voltava para casa sempre com aquela sensação de que alguma coisa estava errada em minha vida. Deitava e levantava cada dia com as normas e os princípios na cabeça. Andava sempre pensando no que devia e no que não devia fazer. A angústia não desaparecia. Deus foi muito bom comigo, porque apesar de tudo, deu-me muitas pessoas para Jesus nesses 2 primeiros anos de ministério. Aquela noite, lá no interior da mata, molhado e cheio de lama, entendi pela primeira vez o que acontecia comigo. Eu estava perdido. Perdido em meio de uma Amazônia de doutrinas, normas, leis e teologia. Perdido em meio da igreja. Olhei para um lado. Olhei para outro.
Onde estava o Jesus do qual pregava? Estava lá, distante, atrás das nuvens. Na minha cabeça só havia teoria, normas e doutrinas. Tive vontade de chorar como uma criança, porque me sentia sozinho. Eu conhecia um nome, não uma pessoa. Eu conhecia uma igreja e não o maravilhoso Senhor dessa igreja. Eu tinha comigo normas e regulamentos, mas não tinha Jesus. E naquela hora, eu não precisava de normas, não precisava de doutrinas, nem de uma igreja. Naquela hora eu precisava de uma pessoa. Chorei aquela noite a tragédia de ter vivido sempre só, tentando sair do buraco e achar a trilha certa, mas acabando sempre na mesma situação, na lama e na tragédia. A chuva estava passando. Um milagre, disse meu coração. Preciso de um milagre. Só um milagre poderá me tirar de aqui. E comecei a gritar. Comecei a gritar com todas as forças de meu ser. Na selva, quando alguém está perdido, tem que gritar. Se alguém ouvir seu grito, gritará por sua vez. E assim ambos poderão se ajudar. De repente pareceu-me ouvir uma voz distante. Gritei. Minha voz perdeu-se na imensidão da floresta e o vento trouxe-me a resposta. Alguém estava gritando ao longe. Alguém estava lá. Continuei gritando e o grito foi se aproximando, cada vez mais e mais. Pude perceber os passos, depois ver a silhueta de alguém. Ao chegar perto de mim, vi seu rosto. Era um índio. Estendeu meu braço, segurou a minha mão e puxou-me. Era uma mão forte, cheia de calos. Puxou-me com firmeza até chegar lá em cima. Quem é você? Perguntei. Não respondeu. Como você se chama? Silêncio. De onde você veio? A mesma resposta. Segurou meu braço e começou a caminhar. Seus passos eram firmes. Em momento nenhum respondeu às minhas perguntas. Andamos em silêncio algum tempo até chegarmos a certo ponto. Lá embaixo havia luz. Era o lugar que estava procurando. Estava salvo. Na manhã seguinte desci até uma pequena cachoeira para me lavar. Ajoelhei-me ouvindo a música da água ao cair e o canto dos passarinhos. Pela primeira vez, senti que não estava mais sozinho. Minha oração não ia para cima, ficava aqui ao lado. Disse: Senhor Jesus, agora sei que não és uma doutrina, és uma pessoa maravilhosa. Como fui capaz de andar sozinho a vida toda? Oh Senhor, agora entendo por que não era feliz. Estavas faltando tu. Quero amar-te, Senhor. Quero segurar sempre teu braço poderoso. Sei que sem ti estou perdido. Quero daqui para frente estar preocupado só em segurar tua mão de amigo. Quero sentir-te a meu lado. Saber que estás não somente lá nos céus, mas aqui comigo. Hoje entendo, Senhor, o que estava faltando. Estavas faltando tu em minha vida. Desde aquele momento, comecei a encarar a vida cristã, não como uma pesada carga de normas e proibições e regulamentos, mas como a maravilhosa experiência de caminhar lado a lado com Jesus. As doutrinas começaram a ter vida nova para mim. Tudo que antes era opaco e sem cor, começou a adquirir o maravilhoso brilho da felicidade. Aquele índio me ensinou uma lição que precisava aprender. Talvez a maior lição da minha vida. Sozinho, estaria sempre perdido, sempre angustiado, sempre infeliz. Precisava da ajuda de um amigo que conhecesse o caminho melhor do que eu. E achei esse amigo maravilhoso em Jesus.
Poderia você abrir o coração a Jesus neste momento? Você não está só. Talvez ao longo dos anos o acompanhou também a sensação de carregar esse vazio interior, apesar de fazer parte de uma igreja cristã. Por quê? Simplesmente porque Jesus nunca passou de ser um nome ou uma doutrina bonita. Mas neste momento, Ele quer tornar-se parte de sua vida. Ele o convida a viver a mais linda experiência de amor. Está você disposto a aceitá-lo? Lembre-se, conhecer Jesus é tudo. É isso que Sonete vai cantar agora. Estou cansada de encontrar as pessoas sem sorrir, caminhando em meio à dor e sem rumo aqui. Vão vivendo sem sentir o amor de Deus. A tristeza e solidão são caminhos seus. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é paz na aflição. Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder que me faz viver. Cristo é luz na escuridão deste mundo tão cruel. Ele é paz ao coração e nos mostra o céu. Cristo sempre vai estar onde está a dor. Todos devem conhecer este grande amor. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é paz na aflição. Ele é salvação. Conhecer Jesus é viver o amor. Ele é fonte de poder. Ele é fonte de poder que me faz viver. Obrigado, Sonete. Vamos orar. Pai querido, o segredo da vida eterna está em conhecer-te. Vem cá, Senhor. Fica conosco. Participa de nosso dia a dia.
e dá sentido à nossa vida. Em nome de Jesus. Amém.